A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Muito frio aí, irmãos? Aqui nós estamos com 15 graus. Isso já é o finalzinho da tarde de domingo. Às 5 horas da tarde, estamos com 15 graus. Creio em que quando chegar bem à noite, nós vamos chegar a 10 a 8 graus. Muito frio aqui no Paraná, né, irmãos? Tanto que tô até de jaqueta, agasalho, né, irmãos? Irmãos, eu tenho uma revelação aqui da nossa irmã... Meu Deus do céu, fugiu a mente. Tanta gente. Da nossa irmã Lavínia, irmãos. Nossa irmã Lavínia teve uma revelação, uma parte linda. Fiquei muito feliz, viu, irmão Lavínia? Fiquei muito feliz pela parte que a irmã teve. O segundo áudio que eu não coloquei aqui, mas esse segundo áudio era uma parte particular para mim, né? Que a irmã mandou. Fiquei muito feliz, fica sabendo. E fiquei feliz em Deus mostrar a sua revelação, eu aqui no canal, né, irmãos? Que a serva de Deus teve uma revelação também. Depois ela complementou no vídeo. Não está nesse primeiro áudio. Ela complementou no segundo áudio que nessa revelação ela via eu, né, aqui no canal, colocando as coisas de Deus, né, as coisas que só edificam, irmãos. Porque se for para colocar coisas que não edificam, deixa você triste, você amargurado, você em dúvida da salvação, da vida eterna, irmão, não compensa colocar, né, irmãos? Tudo bem que nós queremos aqui no canal que a querida Irmandade interaja. Queremos sim. Aqueles que falar que faz vídeo e não quer like, que não quer visualização, aquele que fala isso, irmão, está mentindo. Está mentindo sim. Nós queremos sim. Ainda mais o canal que esses anos aí, desde 2007, vem bastante Irmandade entrando no canal CCB Sem Reforma. Mas, irmão, antes de eu colocar esse áudio da nossa irmã Lavínia, irmãos, olha só, eu vou responder uma pessoa que mandou no vídeo anterior. Eu mandei um vídeo anterior com o título assim, que a irmã, que Deus prometeu salvar o filho dela, mas o filho dela morreu antes de Deus, né? Segundo na cabeça dela, meu filho morreu e a promessa que Deus fez na frente do púlpito, né, irmãos? E só que veja no vídeo anterior que vocês vão saber o porquê, o que aconteceu depois, que Deus esclareceu a mente da serva de Deus, né, irmãos? Irmãos, veja bem, olha só, vou dar essa resposta. Ele foi muito educado, né? O Damião, você mesmo, Damião. Você quando vem no canal comentar, você é muito educado. Você fez uma pergunta, né? E essa pergunta, irmão, juntamente com vocês, eu queria que vocês analisassem. Está até aqui no meu celular, que eu coloquei para carregar. Olha só. O Damião Freitas. Damião Freitas diz bem assim: irmão Paulo, eu gostaria de fazer uma pergunta para o irmão. Para o irmão Paulo do canal CCB Sem Reforma. Então, irmão, uma criança, ela nasce e chega a morrer com 1 ano de idade ou menos, né? Ou menos de 2 anos. Mas aquela criança não se batizou ainda, né? O que ele quer dizer é que eu não entendi muito bem o comentário dele, né? Mas deu para entender o comentário aqui, mas eu entendi o que ele quis dizer. O que ele quis dizer, irmãos, é que a criança nasceu, não se batizou, porque só se batiza a criança que está na igreja católica, que também é um batismo em que a criança não sabe por que está se batizando. Se os pais sabem, mas os pais, com medo de alguma coisa, batizam a criança. Tem esse negócio de ser pagão, esse negócio todo, né? Mas não vamos entrar em detalhe cada crença, né? Cada fé, cada crença. Irmãos, mas aí o que ele diz aqui, irmão Damião? Irmão Damião, deixa eu ver o nome dele todo. Ele entrou como Damião Freitas. É você mesmo, o Damião Freitas. Você pergunta sobre a criança, né? E se a criança falecer antes de alcançar a maioridade, que é a partir dos 12 anos, que já vira adolescente,
E se ele falecer antes dessa data do batismo? Irmão Damião, na Bíblia está escrito bem assim, que Jesus deu uma parábola. Deixai vir a minhas crianças, que deles é o reino dos céus. Olha só que palavra linda. Jesus não falou, deixai vir minhas crianças batizadas. Não. Deixai vir as minhas crianças, que deles é o reino dos céus. Então quer dizer, se a criança vier a falecer, Deus o livre, né? Nós não queremos. Se vier a falecer antes do batismo, já está guardadinha ali por Deus, né? Deixai vir as minhas crianças, que deles é o reino dos céus. Então vamos colocar, irmão Damião, Deus abençoe pelo seu comentário. Você sempre comenta aqui, né? No canal. Vamos ver agora, irmão, a parte que a irmã Lavínia teve, né? E uma parte muito linda, viu, irmãos? A revelação que Deus mostrou para a serva de Deus. O bom da irmã Lavínia, irmãos, é que quando ela conta a revelação, não precisa nós aqui definir a revelação. Ela mesma decide. Ela tem o dom da revelação e o dom do discernimento, irmãos, né? E ela já disse. E isso que a irmã Lavínia teve, essa parte que ela teve, irmão, eu concordo, eu falo aqui no canal, né? Que muitos falam assim, irmão, o rebatismo na igreja, né? Que eles comentam do rebatismo e comenta de nós aí não estudar a Bíblia, né? Porque os povos da congregação nenhum estuda, né? Até pegam várias pregações aí e acaba achando erro na leitura, né? Eu vou fazer uma explanação para vocês. Vocês me permitem, irmão? Você sabia que dentro da congregação é o lugar que tem mais erro? Bom, Paulo? Sério? Sério. Eu vou dar uma explanação para vocês aqui. Olha só. Eu vou sair da minha cadeira, vou apagar todas as luzes aqui do meu escritório. Aqui, e vou apagar essas luzes. Ó, eu tô aqui do lado. Ó, tô no escuro, irmão. Olha eu aqui, ó. Tô no escuro. No escuro vocês veem alguma coisa? No escuro você dá para perceber algum erro, alguma coisa errada no escuro? Não dá para perceber não, né, irmãos? Nada de errado no escuro. Agora eu vou levantar e vou acender a luz. Tá bom? Deixa eu acender a luz aqui. Tenha paciência pra gente fazer essa explanação, irmão. Estão vendo o irmão Paulo. Se tiver alguma coisa errada aqui, ó, o meu pano de fundo aqui, ó, que tem até tem a caixa de papelão onde o meu cachorro nesse frio fica dormindo atrás do estúdio. Aqui tem minha rede de eu descansar. E aqui tem a minha esteira elétrica, em que eu e minha esposa estavam fazendo uns exercícios aqui para ficar barrigudinho e ela para emagrecer. Mas, irmão, vocês vão ver que tem aqui atrás alguma coisa. Vai aparecer, né? Ou vai aparecer um erro ali no estúdio do irmão Paulo. Então é o erro. Dentro da congregação, irmãos, a gente vê o erro ali dentro. A gente vê um irmão falando uma pregação e às vezes aquela pregação, aquela leitura, melhor dizendo, não bate com alguma coisa. A gente vai ver alguém falando algo em que nós não gostamos, ou preferência para né? Panela daqui, panela dali, porque é filho do ancião é assim, o outro não é filho daquela forma, né? Como diz algumas pessoas, né, irmão? Irmão, mas veja bem que coisa impressionante. Aonde a luz, o erro aparece. E por isso, irmãos, se nós estamos na luz, nós vamos sempre criticar o erro de dentro da congregação. Por quê? Criticar, no modo de dizer, né? O que eu estou falando, a nossa crítica mesmo, cada um de nós. Ali congregando, vai achar, o cooperador não prega nada. Aquela irmã veio com a roupa apertada. Aquela irmã veio com a unha toda pintada. Aquela irmã cortou o cabelo. Aquela irmã pintou o cabelo. Nós vamos encontrar aquele erro, né? Erro assim, de cada um de nós, que não somos perfeitos, né, irmãos? Mas, irmãos, na luz em que nós vemos o erro aparecer, se apagar a luz, nós não vamos ver nada. É o que acontece em outros lugares no mundão aí. Para todos, tudo é
é a mesma coisa, não faz mal isso, não faz mal aquilo. Por quê? Estão na escuridão, né, irmãos? E a serva de Deus falou uma parte sobre a revelação dela que eu vou colocar aqui, irmãos. A irmã Lavínia falou a parte que Deus deu para ela, que é uma coisa muito linda, irmãos. Sabe o que é lindo? É que quando nós levantamos, o servo de Deus está ali, ele levanta com a palavra, assim que ele sobe no púlpito, irmãos, ali já a parte física já acaba, já entra a parte espiritual. A congregação, irmãos, ela tem a parte material, que é a burocracia, né, as coisas assim que nós vivemos no mundo, temos que resolver. Mas a congregação, ela tem que ser 95% de espiritual, irmãos. Esse 5% é a parte material. É onde os homens erram. Ou os homens falam palavras que não devem, né? Os homens às vezes se equivocam numa leitura. Mas a serva de Deus tem uma revelação aí e que Deus mostrou que não é bom estudar. Olha, se eu soubesse de Gênesis e Apocalipse falar todos os livros, que coisa maravilhosa você sentar com alguém e alguém ouvir você contando as coisas de Deus, a Bíblia. Eu sei algumas passagens, né? Mas a Bíblia não é dessa forma que a gente vai saber e já logo de cara assim definir no estudo material. Nós, servos de Deus, nós temos que ler, quer estudar, irmão? Estude, mas que não leve esse estudo para cima do púlpito, irmãos. Esse estudo fica só para você, porque geralmente tem pessoas que não podem estudar a Bíblia. Porque se estudar a Bíblia, eles fazem conflito com a parte espiritual. É onde eles têm o estudo material, tá ali na Bíblia escrito uma coisa, em que há 1.000.000 de anos aí atrás, né? Modo de dizer, né? Não é milhão. 2022 anos atrás, né? Aconteceu, irmãos. E a pessoa não tem certeza se realmente que falam os pergaminhos, as coisas que traduziram da Bíblia, se realmente não tem nada incompleto. Mas nós usamos a Bíblia, que é o livro universal, e é o mais certo, o que salva, irmãos. O que ali todo mundo, é a cartilha do crente, cartilha do evangélico, cartilha de todo mundo, irmãos. É a cartilha de todos. Até os católicos usam a Bíblia, usa deles, mas usa. E falam de Jesus, proclamam o nome de Jesus. E a serva de Deus teve uma revelação que vocês vão ouvir agora, irmão. Muito linda, viu? Vamos ouvir junto? Tô junto com vocês, tá bom? A paz de Deus, irmandade, a paz de Deus, irmão Paulo, tudo bem? Irmão Paulo, eu quero contar uma revelação que Deus deu para mim essa manhã, era bem cedinho. É assim, eu tive essa revelação que eu estava dentro da minha casa, o meu celular tocou, né? Aí eu peguei e fui atender. Era uma mulher que eu conheço, sabe? Que ela pegou e falou assim para mim, Lavínia, você vem aqui na minha casa orar para mim e orar comigo, porque eu estou grávida. Eu falei, sim, mais tarde eu passo, vou sim. Aí eu peguei, larguei o celular, fui para a rua. Aí lá na frente, assim, eu já estava num lugar muito alto. Eu olhava lá para baixo, assim, eu tinha umas pessoas, sabe? Uns homens diferentes, assim, com umas vestes diferentes, esquisitas, assim, tudo alegre, assim, catando um trem do chão, pondo na boca. Eu olhei bem, era aquele chiclete velho mascado, né? E eu também estava mascando um chiclete, assim, e estava docinho, sabe? Muito docinho, um paladar muito gostoso. Eu peguei e falei assim, não, parem. Eu peguei e joguei o meu, né? Falei, como é esse daqui? Porque esse daqui está docinho. Aí as pessoas, aqueles homens começou a comer aquele chiclete, gostaram, né? Tava gostoso, tava doce, né? Aí, dali eu já passei para outra coisa. Eu fui andando, aí de repente eu vi vindo assim, umas mulheres, umas 4 mulheres assim, que tinham um copo na mão, né? Estavam assim, tipo, meio alegre, nos passos, tipo, tá dançando assim, sabe? Muito alegre mesmo, e tinha uma noiva. A noiva estava com um vestido corpalho, assim, meio desbotado, feio, mas era um vestido imenso, não estava bonito, era uma noiva, mas não estava bonita. Então veio assim, e ela começou assim, alegre, assim, para lá e para cá, assim. E ela parou, de repente, aquelas 4 mulheres estavam com aquele líquido dentro do copo, começou a jogar na saia do vestido. E aquele líquido era cerveja.
Aí eu olhando aquilo e de repente a noiva saiu, alegre, depressa, e as mulheres foram atrás. Aí eu peguei e fui, de repente eu já cheguei no lugar, as mulheres estavam, eu não vi ela mais, aquela noiva estava lá, eu peguei e falei, aí tinha uma mulher que estava mexendo numa água, assim, sabe? E tinha uma outra que estava sentada, assim, tipo numa máquina de costura, né? Aí eu peguei e falei assim, para aquela que estava mexendo na água, eu falei, olha, você lava o vestido da noiva, porque o vestido dela está muito sujo, lava. Aí, porque chega o dia da cerimônia, o vestido vai estar sujo. Aí eu olhei para aquela de costura, assim, que estava na máquina de costura, não falei nada. Aí, de repente, eu, assim, no meu entendimento aqui agora, é que significa a mulher de noiva é a igreja. E o vestido que estava sujo significa impureza. A igreja está impura. E aquelas mulheres significam os líderes. Ao invés deles pregar o evangelho verdadeiro, né, ensinar a verdadeira doutrina, eles não estavam ensinando. Aquela cerveja significa aquilo que eles estavam ensinando para elas, né, para a noiva, né, para a igreja. Então a igreja está alegre, mas não sabe o mal que estava sendo lançado sobre elas. A doutrina que não é verdadeira. Então, aí significa que eu falei para a mulher lavar o vestido. Significa lavar o vestido naquela água. É a igreja, né? O vestido significa a vestes da mulher. A veste limpa, tem que lavar. A água significa o batismo. E a costura significa conserto, né? Você, quando está com a roupa rasgada, você vai lá e conserta a roupa. O que que Jesus faz? Jesus conserta as pessoas com a verdadeira doutrina dele. E a água é o batismo. E depois do batismo vem o caminho. Ela vai caminhando, caminhando, e Jesus vai consertando, né? Quer dizer, a mulher vai costurando, Jesus vai consertando. A água é o batismo, né? Lavar as vestes, né? E a máquina de costura significa Jesus, ele vai consertar a pessoa, a igreja. Então nós temos que estar muito cientes de tudo que está acontecendo nesse mundo, porque tem muitas vãs doutrinas por aí. Em vez de ensinar o verdadeiro evangelho, está afastando as pessoas de Cristo Jesus, da verdadeira doutrina. Então é um só batismo, um só Deus, uma só doutrina. Tem muitas igrejas por aí, que tem muitas pessoas lá dentro, que o Senhor Jesus vai agregá-las, convém agregar, está escrito, né? Então nós temos que falar de Deus com as pessoas, levar as boas novas, fazer aquilo que a gente tem que fazer, né? Na revelação Deus me mostrou que eu estava passando algo de bom para as pessoas. Eu estava lá catando coisa do chão ruim para comer, podre, estragada. Eu não joguei uma coisa doce para ela. É o mesmo que eu estou fazendo, isso estou fazendo. Jogando coisas boas, né? A Irmandade precisa alertar, né? Ter cuidado, né, irmão? Agora, a parte mais interessante vai vir agora. Aí depois disso eu peguei e já não estava, já me vi em outro lugar. Tipo que eu cheguei assim, eu estava já no meio de uma multidão muito grande. Era um galpão imenso, né? É muita multidão mesmo. E ali, e tinha um púlpito lá em cima, alto, e tinha um homem lá de terno, né? Aí, uma voz do meu ladinho falou assim, ela falou tipo que estava falando para o homem lá em cima, falando para ele exortar isso, para aquela multidão. Falou assim, temos que examinar as escrituras. Aí no momento que eu ouvi essa voz, eu vi essa pessoa lá em cima, era um anjo, só que em forma, na imagem de uma irmã que eu conheço aqui, esposa do nosso cooperador aqui. Aí quando ela saiu de lá, o homem era o irmão Paulo. Viu, irmão Paulo? Era você, irmão Paulo. Com todo respeito, eu vou falar, estava bonito, estava de terno, né? O irmão estava ali para ensinar aquela multidão. O anjo deu a ordem. E o irmão do nada começou a falar assim,
Pois é, querida irmandade, é isso que eu sempre falo. Nós temos que examinar as Escrituras. Examinando as Escrituras, nós vamos aprender de Deus. Por exemplo, a carta de Paulo, né? Falou desse jeito. Aí o que quis dizer? Tem pessoas que querem ler a Bíblia, não consegue, não sabe por onde começar. Então ali já foi falado ali, o anjo mandou ele falar. Vamos começar assim, por exemplo, na carta de Paulo, a gente pega a Bíblia, vai, começa lá, não sabe por onde começar, então vamos começar por aquela epístola de Paulo ali, vamos ler e assim vai por diante. Então, é isso. Então agora vai vir a parte mais interessante ainda, que Deus me deu o entendimento de falar. São dois mundos, né? O mundo espiritual e o mundo físico, que é isso que nós vivemos. Carne, terra. Então, Deus agrada de nós examinarmos as Escrituras. Porque a gente examinando as Escrituras, a gente está lendo ali, vamos supor, a epístola de Paulo. A gente está lendo ali, aos pouquinhos Deus vai dando entendimento. A gente vai lendo, vai entendendo, o Espírito de Deus entra e nos esclarece tudo espiritualmente. Agora, a parte física, que é o mundo, não é pecado você estudar a Bíblia. Não é pecado. É bom. É muito melhor você estar ali estudando a Bíblia do que você estar em outro lugar fazendo coisas que não agradam a Deus. Estudar a Bíblia não é pecado. Muitos fazem teologia, eu não sei o nome direito, estudam a Bíblia. Então, não é pecado, mas o certo é examinar, é o que Deus quer, examinar, né? Porque você, estudando a Bíblia, você vai ter sabedoria humana para explicar para alguém que chegar em você onde fica tal carta, onde fica tal profeta, o que quer dizer isso aqui. Então, a pessoa está estudando para entender o que Jesus está falando ali. Agora, espiritualmente, Deus está te mostrando espiritualmente ali como é feito, como deve ser feito e como você tem que passar para as pessoas, espiritualmente. Porque Deus não é mundo físico, Deus é um mundo espiritual. O físico é separado do espiritual. Então nós não podemos fazer confusão com isso. Ler a Bíblia, não tem, eu mesmo já li a Bíblia de capa a capa, não muito completo, mas já li. E hoje eu não entendo nada. Então é porque eu não li ela corretamente. Entendeu? Simplesmente ler ali. Estudar a Bíblia é bom, mas nós devemos examinar ela, é o que Deus me mostrou. Então eu estou passando. Eu estou passando que é de bom. Tem ligação com aquele chiclete doce que eu joguei para a pessoa pegar. Então eu joguei coisa doce para ela. Ela estava no amargo, estava num trem velho ali. Então hoje em dia, antigamente, quando o sacerdote lia o Torá, estava no mundo físico ali. Estava ensinando para as pessoas. Jesus não tinha nascido ainda, era a lei do homem, né? Então, assim, depois que Jesus nasceu, Jesus foi ler a Torá. Ele foi explicar do jeito dele. E as pessoas que estavam lá já não gostaram, porque eles estavam no mundo físico. Então, o mundo espiritual é outra coisa. Então, muitos hoje não aceitam o mundo espiritual, quer mais aceitar o mundo físico, que é a sabedoria humana. E a sabedoria humana para Deus não é nada. E aí espiritual é tudo, né? Eu não estou criticando quem estuda a Bíblia. Pode estudar a Bíblia. É muito melhor você estar estudando a Bíblia ali, entendendo ali, do que você estar no outro lugar fazendo coisas que realmente vão desagradar a Deus, que Deus não está gostando. Ler a Bíblia, estudar ela, não tem problema nenhum. Mas só que Deus quer que a pessoa examine a Bíblia, tá? Não estou afrontando ninguém, eu só estou explicando o que Deus está me dando de explicar, porque nem eu sabia assim, sabe, direto. Porque eu já tentei estudar, já uma certa irmã, pedi conselho, falei, irmã, eu quero entender a Bíblia, como é que eu faço para me entender ela? Só que nem eu estava sabendo, nem eu fiz uma pergunta correta para ela. Ela simplesmente falou, você começa numa epístola e vai pegando referência, e vai olhando outro capítulo, vamos supor, de Paulo, depois Corinto, do velho, depois para o novo, do novo, depois para o velho, assim por diante. Eu fui fazer e não consegui. Eu falei, Senhor, eu não consigo entender a Bíblia, eu não consigo. Desse jeito não está dando certo. Aí Deus me mostrou. E eu também pedi um sinal para Deus. Se ele tivesse na minha vida, que eu passo muita prova, irmão, sou uma pessoa muito perseguida espiritualmente, porque tudo que Deus manda fazer eu faço, tudo que ele me mostra eu faço, entendeu? Então é assim.
Ele me deu esse sinal, né? Que às vezes eu podia estar fazendo alguma coisa que não estava agradando a Deus. Então ele me mostrou para que eu possa estar fazendo. Então eu estou passando coisa doce para a Irmandade. Estou tentando explicar do jeito que Deus me mostrou. Então nós temos que fazer divisão, sim, do mundo espiritual e do mundo físico. Nós não podemos misturar as duas coisas. Como é que vai fazer? Você misturar uma igreja suja, né? Vamos dizer assim, igual na Revelação. A mulher significa a igreja. Você não pode misturar com ela, fazer as coisas que ela faz, né? Embora ela está ali inocentemente, porque são os líderes que não estão sabendo passar a verdade. Mas chega no tempo certo que Deus mostra também. E mostra para nós o que nós temos que fazer. Passar para diante o mel, as coisas doces, as coisas boas de Deus, falar com as pessoas, né? E assim vai. Porque para você falar de amor de Deus para as pessoas, você nem sempre precisa estar pedindo permissão para Deus. Porque tem certas coisas que Deus mostra para fazer. E tem certas coisas que Deus não mostra, mas a gente sente de falta, um desejo de falar de Deus com a pessoa, eu vou falar. Então você pega e fala. É muito gostoso, é muito bom. Então é isso que eu queria falar, que Deus me mostrou. Eu fiquei extremamente emocionada com isso, que eu aprendi. E eu também não sou de examinar a Bíblia, igual eu já falei. Eu não consigo entender. A partir de hoje eu vou passar a examinar ela do jeito que Deus quer. Vou pegar uma epístola, vou até começar pela epístola de Paulo. É o que Deus mostrou, né? Deus falou para o irmão Paulo lá. O irmão Paulo não viu o anjo, mas eu vi. O anjo em forma da imagem da nossa irmã, esposa do nosso imperador. Deus mostrou ela para mim, falando para ele falar. Então, ele também precisa passar isso para as pessoas. Ele precisa passar as coisas de Deus para a pessoa. O que ele fala, o que ele faz no canal dele, não é passar as coisas de Deus para a pessoa? Então, ele tem que continuar passando a verdade para as pessoas. E é agradável aos olhos de Deus. Então, se Deus revelou o irmão Paulo para mim, porque Deus está satisfeito com ele, né? Então, Deus tem que estar satisfeito com nós. E para Deus estar satisfeito com nós temos que fazer vontade de Deus, não vontade do mundo e do homem. Então, não vamos misturar as coisas. O mundo físico é uma coisa, o espiritual é outra. Então, vamos fazer o que Deus requer. Examinar, porque a partir do momento que você examinando a Bíblia, você vai ter o entendimento espiritual de Deus ali na hora. Como o irmão está lá atrás da tribuna, lá no dia de culto, ele está exortando a Bíblia, ela está lendo a Bíblia. Ele está lendo. Humano. Ele, mundo físico, ele está lendo. Né? Aí depois que ele leu a Bíblia, acabou o mundo físico. Vai entrar o mundo espiritual. Entendeu? Então ali, quando ele está falando a palavra, né, explicando ali a palavra, exortando a palavra, o Espírito de Deus já está ali. Já está ali já mostrando para ele. Porque para estar atrás da tribuna não é mundo físico, é mundo espiritual. Então aqui na realidade é a mesma coisa com nós, que somos a igreja de Cristo. Temos que seguir a palavra, que é o mundo espiritual, né? Então é isso que Deus me deu de falar. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer aqui, porque Deus me ensinou hoje assim. Eu não sabia, Deus me ensinou. Então cada passo que a gente dá junto com Cristo Jesus, a gente aprende cada dia que passa mais, né? Então Deus que abençoe, fica todos na santa paz. Bem explicado, né, irmãos? Esta revelação que Deus deu para a serva, né? Bem explicado. Então, irmãos, não somos proibidos de ler as Escrituras, de estudar, saber, né? Saber todos os livros, as passagens, o que queria dizer cada parte, né, irmãos? Desde que não interfira na parte espiritual da igreja. Que a igreja, ela tem que ser 95% espiritual e 5% material. Né, irmãos? O material nunca pode ultrapassar o espiritual, né? Que nós também estamos nesta terra, né? Em carne, nós também precisamos da parte material. Nós não estamos 24 horas em espírito. Nós também, o nosso corpo necessita, né, irmãos?
Então, irmãos, o que vocês acham sobre esta revelação que Deus abriu a mente da nossa serva de Deus? Aprendemos, a serva aprendeu, eu aprendi e todos nós vamos aprender, né, irmãos? E quero juntamente com vocês, né, pedir aí o joinha para que o YouTube pegue esse vídeo e indique para mais pessoas. E também interagir com vocês também, né, irmãos? Interagir para vocês dar a opinião. Vamos interagir sobre esta parte. Você lê a Bíblia, irmão? Você lê a Bíblia, irmão? Irmã, quando você vai para algum lugar, vai para a cidade, ou para a igreja, ou levanta de manhã, você dobra o joelho, você ora como antigamente? Você busca a Deus como antigamente? Você tira ali pelo menos meia hora para dar uma lida em uma parte da Bíblia? Então, irmão, se não faz isso, vamos fazer, para nós estar mais interagindo com as coisas de Deus. Eu sei que nesta época de internet, celular, né? O celular, toda hora que toca, a gente vai lá ver quem foi que mandou mensagem, né? Chega ali, é mensagem dos grupos, é coisas que você não interessa a você. Quando interessa, você está em 5 minutos olhando, né, irmãos? Então vamos pegar assim também, irmão, com a Bíblia. Não deixar ela de lado, tá bom, irmãos? Deus abençoe nossa irmã Lavínia. Fiquei muito feliz com esta revelação. Eu estava nesta revelação, viu, irmão? Estava bonito, todo de terno. Coisa linda, hein? Isso alegra a vida da gente, dá mais força de sentar nessa cadeirinha aqui e interagir com a nossa querida Irmandade. Tá bom? Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor do Senhor Jesus. Dê o seu joinha, viu?